E a gente já começa aqui. Olá, pessoal, sejam todos e todos muito bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Eu sou a Erika Zirini, da Fundação Adjuane, e o tema de hoje eu tenho certeza que é de interesse geral. A gente vai falar de como se preparar para o momento da entrevista e como aplicar soft skills. E a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que o Jefferson Oliveira para falar com a gente. Vocês que fazem parte da nossa rede certamente já o conhecem. O Jeff é o nosso Master Trainer aqui da Fundação Advani. Jeff, aparece aqui pra gente e se apresenta para quem não te conhece ainda. Olá, olá, boa noite, obrigado, Érica. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Conversa com o Especialista. Hoje eu fui chamado, fui convidado para falar um pouco sobre entrevistas, né? E aí, agora, né? Poxa, eu fui chamado para entrevista, mandei um monte de currículo, e aí, de repente, recebi um e-mail, recebi uma mensagem no meu celular, ou uma ligação de que eu fui convidado para uma entrevista, e agora? Como que eu faço, né? Então, eu vim aqui bater um papo com vocês para a gente poder trocar ideia, para a gente poder trocar experiências também, falar sobre o tema e espero que vocês saiam dessa sessão com o máximo de informações e com algumas dicas para que vocês possam também terem mais sucesso nas suas entrevistas de emprego e também em outras ações que vocês podem se beneficiar com essas dicas também, tá? Érica, muito Lembrar o obrigado pelo pessoal também, convite. né? Obrigada, Jeff. Imagina, assim, a gente sempre gosta de trazer as pessoas que vão trazer conforto para as pessoas, né? No sentido de o pessoal não precisa ficar tímido e a gente quer que o pessoal, na verdade, coloque aqui no chat quais são essas aflições, né? Quais são essas ansiedades todas para o momento da entrevista, que aí você vai tranquilizando o pessoal e dando essas dicas certeiras, né? Então fica aí, então, o convite para o pessoal realmente interagir com a gente ao longo da nossa sessão. Usa aqui o chat, coloca as reações aqui, né? Então vocês podem colocar o coraçãozinho, palminha, carinha triste também, se não estiver gostando, enfim, fique à vontade, pessoal. Não, carinha triste não. Não vai ter, não vai ter. Não, não teremos. Não, não, sem carinha triste. Hoje é só alegria, pessoal. Isso aí. Jeff, pode começar então. Quer compartilhar aqui sua tela? Perfeito, eu vou compartilhar então a minha tela, tá? Bom, preparei um material aqui bem bacana para a gente poder conversar sobre entrevistas de emprego, né? Na verdade, não só sobre entrevistas de emprego, mas momentos em que eu sou, por exemplo, convidado a falar sobre mim mesmo e como que eu posso utilizar as características que são mais importantes do meu perfil ou sobre mim, que podem me ajudar em processos seletivos ou outras situações também, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. A Erika já fez uma apresentação. Eu trabalho junto com a Erika, no mesmo time que a Erika. Eu sou Master Trainer da Fundação Adjuane. O que que é ser Master Trainer? Eu sou a pessoa responsável pela formação e acompanhamento dos facilitadores, das pessoas facilitadoras da Fundação Adjuane, tá? Sou psicólogo, também sou formado em administração de recursos humanos, tenho uma vasta carreira aí em RH, mais ou menos uns 17 anos. Trabalhei em empresas de tecnologia, empresas famosas como Accenture, Atos e outras empresas também, tá? Então, eu já vivenciei várias situações em recrutamento e seleção, em que, por exemplo, a gente sabia que o candidato ele era muito bem capacitado e que ele tinha tudo para conseguir aquela vaga. Só que daí, às vezes, por um nervoso, por uma falta de preparo, a pessoa acaba se enrolando um pouco e às vezes até perde a vaga, tá? Então aqui a ideia é a gente bater um papo, tá? Então, o que eu quero, o que eu quero combinar com vocês, tá? Eu quero combinar com vocês que seja um bate-papo. Então, à medida que eu vou falando, vocês vão colocando o que vocês estão pensando aqui no chat. Ó, já vi que a Ronilda já colocou aqui, né? Tem muita dificuldade de falar sobre mim, sobre meus conhecimentos. A gente vai falar sobre isso, tá, Ronilda? É muito bom ponto que você traz aqui. Então, o ideal é que vocês tragam para conversem comigo, tá? A ideia é que a gente converse bastante aqui, que a gente troque ideias e troque experiências também, tá?
Então, ok, gente. Então, ó, já comecei aqui com, né, aquela frase que eu já falei no começo, né? Consegui uma entrevista. E agora? Por que que eu coloquei essa frase para início, né, desse nosso bate-papo? Quando a gente está num processo, né, de procurar uma nova colocação ou recolocação no mercado, a gente manda vários currículos para vários lugares. E cada vez que a gente manda um currículo, a gente também está mandando a nossa esperança de ser chamado para essa entrevista. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando nós somos chamados para uma entrevista, ou somos chamados para participar de um processo seletivo, a gente acaba ficando tão ansioso, ou acaba ficando tão, sabe, eletrizado, que esquece de fazer um preparo para essa entrevista, né? Então, como que eu me preparo para esse momento que eu estava tão esperando? Poxa, consegui aquela entrevista. Então, eu quero dar o meu melhor para que eu consiga me destacar e continuar no processo, tá? Então, o preparo, a palavra-chave que eu vou falar durante toda essa 1 hora que a gente tem juntos é preparação. Como eu consigo me preparar? Como eu consigo chegar no. Como que eu consigo, por exemplo, estar numa situação ou de uma dinâmica de grupo, ou numa entrevista em que estou só eu e recrutador, como que eu mostro os meus destaques? Então, toda a nossa conversa vai ser envolvida nesse ponto, tá? O Adailton colocou aqui, né? Eu chego para falar sobre mim, mas tem alguma coisa que me bloqueia. Então, o, é, como que, por exemplo, eu posso treinar ou me preparar antes para que esse bloqueio não aconteça na hora H, né? Então, é essa que é a ideia, tá? Então, olha só. Então, a gente vai falar então um pouco sobre as dicas dessa preparação, né? As suas habilidades comportamentais fazem toda a diferença. Ou seja, primeira coisa que a gente tem que conversar aqui agora, tá? Autoconhecimento. O que que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é quando você olha para si mesmo e você reconhece quais são as características ou quais são as habilidades comportamentais que você tem e que você sabe que você é muito bom naquilo que você faz. Então, por exemplo, eu vou falar uma característica que eu sei que ela é muito boa em mim, tá? Então, eu gosto muito de conversar com pessoas, eu não sou uma pessoa tímida. Não, eu não tenho medo, por exemplo, de estar num grupo em que não tem ninguém conhecido e de repente entrar em contato com as pessoas, mas essa característica minha não nasceu comigo. Eu era uma pessoa tímida. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu tinha essas habilidades, né? Essas habilidades elas estavam latentes dentro de mim. E eu precisava então desenvolver essas habilidades. Então eu comecei então a estudar mais sobre comunicação, comecei a estudar mais sobre como fazer redes de contatos que eram positivas e que iriam me ajudar a me levar aos meus objetivos pessoais. Então a ideia que é olhar para si mesmo, primeiro de tudo, até pegando a fala do Adailton aqui, né? Quais são os pontos que me bloqueiam, por exemplo, para fazer uma boa apresentação pessoal, para eu realmente mostrar as minhas capacidades numa entrevista de emprego e para que eu conquiste também o recrutador, porque aí está um grande ponto. Durante uma entrevista de emprego, a gente precisa primeiramente conquistar esse recrutador, né? Então, e o conquistar o recrutador significa o quê? Mostrar para ele que eu sou uma pessoa que tenho condições totais de exercer a atividade que eu estou me propondo a concorrer nesse processo seletivo e que eu sou a melhor escolha para ele, tá? Então, e um ponto que é bastante interessante falar nisso. Quanto mais natural você for, quanto mais espontâneo você for, melhor vai ser para você. Mas é claro que toda a preparação, ela é bem-vinda e a gente vai falar sobre essa preparação, tá? Ok, então olha só, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente poder refletir juntos, tá? Primeiro de tudo, eu quero falar sobre os possíveis motivos para falhas em entrevistas de emprego. Olha que interessante, tá? Essa lista de possíveis falhas de motivos possíveis motivos de falhas em entrevistas de emprego são pesquisas que foram feitas em diversos lugares, entrevistando pessoas em recursos humanos e também empresas, né, nacionais e multinacionais, em que eles foram perguntados. E aí, por que que geralmente os candidatos eles se dão mal na entrevista, ou eles não conseguem passar numa entrevista de emprego, tá? E aí, olha só que interessante, né? O primeiro ponto que foi colocado foi sobre a falta de preparação. O que que é essa falta de preparação? Opa, apertei aqui sem querer. O que é essa falta de preparação? Por exemplo, você foi chamado para uma entrevista de emprego, tá?
E aí você muitas vezes não conhece a empresa ou não conhece o local que te chamou para trabalhar. Você existe uma descrição do cargo, né? Existe uma descrição do cargo, mas às vezes a descrição do cargo ela não é tão completa ou ela me deixa com dúvidas. Primeiro ponto que a gente precisa pensar, né? Que lugar que me chamou para trabalhar? Então, eu vou entrar na internet, eu vou fazer pesquisas no LinkedIn, vou fazer pesquisas no Google para saber o que é essa empresa, quais são qual é a missão, a visão e o valor que essa empresa tem com relação a gerenciamento de pessoas. Vou entender quais são os objetivos e qual é o propósito dessa empresa. Também vou fazer pesquisas em outras ferramentas que são bastante interessantes, como, por exemplo, a Glassdoor. Ô, Érica, se você puder digitar para mim aí Glassdoor, eu agradeço. É, Esse portal Glassdoor é bem interessante porque lá existem vários depoimentos de pessoas que trabalharam em diversas empresas e contam qual foi a experiência que elas tiveram naquela empresa. Geralmente o Glassdoor ele traz um resumo, por exemplo, de benefícios, médias de salário. Tem várias informações interessantes que você pode usar essa ferramenta para buscar informações da empresa em que você vai fazer que você está buscando e que você vai participar da seleção, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre preparação. Então, vou olhar onde é que eu vou trabalhar, aliás, onde é que eu vou buscar, né, a colocação ou recolocação, né, nesse processo seletivo. Vou entender o que é essa empresa, vou olhar, por exemplo, o LinkedIn, vou olhar como são as pessoas que trabalham nessa empresa, vou entender quais são as publicações, enfim, fazer uma análise bastante completa desse lugar onde você vai trabalhar. E também para você buscar informações para entender se esse lugar de repente ele é adequado para você ou não. Até é muito comum, por exemplo, em entrevistas de emprego, o recrutador ele fazer perguntas para você sobre a empresa. E a pergunta é sempre assim. É bastante interessante a pergunta. Eles perguntam para nós assim: Você já ouviu falar da gente? Você já ouviu falar dessa empresa? E aí você ou pode responder que sim, e aí quando você responde que sim, você já vai preparado para falar quais foram os pontos mais interessantes que você achou da empresa. E aí sempre bom citar, por exemplo, se a empresa tem clara, né, a visão, missão e valores, o propósito e também toda a parte de cultura da empresa, é bom você citar esses pontos e falar o quanto você se conecta com o que você pesquisou sobre a empresa. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo da Fundação Adjuane, tá? A Fundação Adjuane, quando eu fui chamado, quando eu recebi o convite para participar da seleção, eu nunca tinha ouvido falar da Fundação Adjuane. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa completa sobre a Fundação Adjuane, mas principalmente qual era o propósito da Fundação Adjuane. E aí, assim, o propósito da Fundação Adjuane com o meu propósito se conectou totalmente. Então, durante a entrevista, durante o processo seletivo, eu sempre contava o que que eu pesquisei, o que que eu sei da Fundação Adjuane, mas eu sempre conectei, por exemplo, o que que me conectava com a Fundação Adjuane, justamente para mostrar o quanto eu consigo me adequar à cultura da empresa e quanto eu consigo me adequar também à missão, visão e valores, tá? Gente, essa dica, ela é ótima, tá? É ótima. Sempre na sua fala, quando você falar da empresa, você faz as conexões sobre o que ou em que você se conecta com aquela empresa, tá? Tô vendo aqui algumas mensagens, deixa eu ver aqui. Ó, a Juliana Leonel pergunta assim, né? Como saber falar sobre as nossas dificuldades e defeitos? Ah, já vou falar sobre isso já. Mas assim, sempre, quando você for falar, por exemplo, das suas qualidades, você evita falar de qualidades que são muito clichês, né? Que são muito padrão. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito produtiva, né? Eu sou uma pessoa que sou muito organizado. Tenta buscar dentro de você mesma quais são as características que você tem que podem ser um diferencial dentro de um grupo de pessoas. Então, por exemplo, eu gosto muito como eu falei, né? Eu gosto muito de me relacionar com pessoas, eu gosto muito de me conectar com pessoas.
Então, o meu lado, a minha qualidade é a conexão com pessoas. Agora, defeito. Sempre quando você fala sobre um defeito seu, primeiro, comente um defeito que você tem, mas você já vai comentar logo na sequência o que você está fazendo para se desenvolver, para amenizar esse defeito ou amenizar esse ponto que você acha que você precisa melhorar. Eu não gosto de falar defeito. Né, eu acho defeito muito hardcore, assim. Ninguém tem defeitos, né? A gente tem pontos que a gente vai melhorar, características na nossa personalidade ou às vezes habilidades que a gente nem sabe que possui, que a gente precisa, então, primeiro, conhecer esses pontos de melhoria e iniciar, então, um processo de melhoria, né? Então, sempre quando você for falar sobre um ponto de melhoria no seu perfil, você já alinha com o que você está fazendo para melhorar. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo. Eu sou uma pessoa, acho que um dos pontos a melhorar que eu tenho é a questão de organização. Eu acho que muitas vezes eu me perco porque eu tendo a assumir várias tarefas ao mesmo tempo, e aí quando eu percebo, eu tenho várias tarefas importantes na minha mão a serem realizadas, então eu acabo me desorganizando. O que que eu estou fazendo para melhorar? Por exemplo, eu estou utilizando algumas ferramentas como Trello, como alguns planners ou alguns planners, né? Ou algumas planilhas, né, de organização que me ajudam, por exemplo, a inserir tarefas dentro do meu dia. Então, eu reservo horários na minha agenda para poder fazer as tarefas. Eu sempre reservo, por exemplo, um tempo no final do dia ou no começo do dia para olhar o que eu preciso fazer e entender qual é o tempo que eu preciso colocar de esforço para poder realizar aquela tarefa e entregar no tempo. Então, entende? Então você pode citar o tempo, o que você precisa melhorar, mas sempre cita também um plano de melhoria para isso, tá? Isso tudo vai acontecer quando você se preparar para essa entrevista. Então você já vai preparado, você já pensa as possíveis perguntas que você vai receber nesse processo seletivo, tá? Muito boa essa pergunta, Juliana, muito obrigado. O que mais aqui? Deixa eu ver. O que você acha de fazer perguntas ao entrevistador? Ai, olha, Silvia Martins, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que fazer entrevistas ao entrevistador, ele é muito boa, desde que o entrevistador ele dê essa abertura. E geralmente o entrevistador dá essa abertura, tá? Por exemplo, é muito comum durante um processo seletivo ou durante entrevistas, no final da entrevista, no final do processo, o entrevistador sempre pergunta para você: você tem alguma dúvida? Você gostaria de esclarecer algum ponto? Tem alguma dúvida que ficou durante o processo? Nesse momento, você aproveita e você pode fazer perguntas que sejam pertinentes ao cargo e pertinentes a possibilidades de crescimento de carreira, tá? Não é de bom tom, por exemplo, perguntar salário, perguntar benefícios, tá? Ah, mas qual que vai ser o meu salário, né? Geralmente o entrevistador ele já fala para você qual é a faixa salarial, né? Então, mesmo quando você inicia um processo seletivo, muitas vezes você já inicia sabendo qual é a faixa salarial daquela vaga. E geralmente ele pergunta para você na ligação, né? Na primeira ligação que ele faz qual é a sua pretensão salarial, e aí ele diz se é adequado ou não. Então, não pergunta sobre salário, sobre benefícios, etc. Já vai preparado para fazer perguntas, por exemplo, que já mostram para você, já mostram para o entrevistador que você está interessado na vaga e que você está e que você está disposto, por exemplo, a desenvolver novos projetos ou melhorar projetos que já acontecem, desde que você esteja muito bem preparado, né? Por isso que a pesquisa anterior de onde quem é essa empresa, quais são os projetos que ela está envolvida, qual é o propósito, e seja bastante claro para você, tá bom? Muito obrigado pela pergunta, Silvia. Muito obrigado. Bom, continuando aqui, pessoal, muito bom esse bate-papo. Continua mandando perguntas e continua interagindo comigo, tá?
Aí, dificuldade de comunicação. O que que é as dificuldades de comunicação? Aí, aqui eu vou pegar um pouco do que o Adailton falou, né? Aliás, a Yasmin também colocou aqui, tem muita dificuldade de falar sobre mim, muita coisa me bloqueia. Às vezes, o que que acontece? Esses bloqueios de comunicação, eles acontecem por insegurança. Ou por insegurança, ou porque você não se sente bem preparado, você não está muito empoderado, por exemplo, das informações ou sobre a vaga ou sobre a empresa. Então, primeiro, acho que para melhorar esses bloqueios de comunicação, o primeiro ponto que eu diria para vocês é preparem-se. Né, estudem sobre a empresa, estudem sobre a vaga, entendam, por exemplo, quais são possíveis perguntas que você pode ter nesse processo seletivo, tá? Então, prepare-se. E aí, outra coisa, outro ponto com relação à dificuldade de comunicação. Eu acho que vale muito a pena, por exemplo, fazer exercícios pessoais para que você possa ou se ouvir falando sobre si mesmo. Existe uma coisa que é bastante antiga, né? Que a gente antigamente a gente ia para o espelho, se olhava no espelho e começava a falar para si mesmo, né? No espelho, né? Esse é um tipo de exercício que é um exercício que é bastante antigo, mas é um exercício que é eficaz. Comece a falar sobre si mesmo, por exemplo, em frente ao espelho. E no final eu quero mostrar também uma ferramenta da Fundação Adjoane que vai ajudar vocês a treinar essa apresentação pessoal, que é o treinador de apresentação pessoal, tá? Mas daqui a pouco eu mostro para vocês direitinho, tá? Então, olha só. Então, comece a se ouvir. Então, imagina que você faz uma simulação consigo mesmo, né? Então, imagina que pega um tempo do seu dia, um dia anterior da entrevista, se apresente, comece a se ouvir, use, por exemplo, ferramentas. Hoje em dia, a Fundação Adjoane tem essa ferramenta, né, que você pode fazer um teste de apresentação pessoal e ter uma avaliação dessa apresentação pessoal por uma ferramenta de inteligência artificial. Então, o primeiro ponto é se ouvir, tá? Segundo ponto é você conversar com alguém que você conheça, que você confie, e faz uma simulação de entrevista com essa pessoa. Converse com essa pessoa e deixe a pessoa te falar o que que ela achou de você, o que que ela achou da sua fala, do conteúdo que você trouxe para ela. Tente receber esses feedbacks de pessoas que geralmente você confia. Isso também geralmente é bastante eficaz, tá? E um outro ponto com relação à comunicação, existe uma coisa que nós adultos nós esquecemos de fazer, que é respirar. A gente tende principalmente quando a gente está numa situação de pressão, né, que é uma entrevista de emprego, a gente tende a ficar um pouco mais ansioso ou tende a ficar um pouco mais acelerado porque você quer que aquilo realmente dê certo. A minha sugestão para vocês é a seguinte: respirem. Fale de forma pausada, respire durante a frase ou durante o momento em que você está falando. Não tem problema aparecer, por exemplo, não é que você vai ficar lento, mas você vai falar de forma pausada. Então, quando você vai iniciar, fala, respira fundo, e aí você vai falando, e quando você vai percebendo que o ar ele vai acabando, dá uma outra pausa, respira novamente e vai falando. Então, respire durante a fala e respire durante o momento em que você estiver nessa situação de entrevistas de emprego. A respiração, ela é uma ferramenta que nós temos no nosso corpo que ela vai ajudar a ajustar esses picos que a gente tem de ansiedade ou às vezes de que a gente quer que aquilo realmente dê certo logo. Então, a respiração ajuda muito nesse momento, tá? De pressão. Então, respira, aprendam a respirar, tá? Dica para você aprender a respirar. Quando vocês estiverem, por exemplo, no momento de ansiedade, no momento de pressão, inspira por 4 segundos. Então, faz comigo aí essa respiração, tá? Então, eu vou inspirar por 4 segundos. Então, ó, segura por 4 segundos e expira por 4 segundos. Faz esse exercício mais ou menos umas 5 vezes, de inspirar 4 segundos, segura esses 4 segundos, segura por 4 segundos e expira por 4 segundos.
Esse exercício é um exercício que ajuda você a oxigenar o cérebro. E quando você oxigena o cérebro, você também ajuda no fluxo sanguíneo do seu corpo. Isso faz com que o seu corpo ele fique mais tranquilo. Então, isso vai ajudar vocês em momentos de pressão, tá? Então, fica a dica. Então, mantenham a respiração, entendeu? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Ó, a Juliana. Aqui, opa. O que é preciso fazer sobre preparação? Qual a primeira coisa a ser feita? Adailton, a primeira coisa a ser feita é respirar, como eu acabei de falar. Depois, pesquisar sobre a empresa que você vai fazer o processo seletivo. Depois, pesquisar um pouco mais sobre o cargo que você vai concorrer e entender quais são as características que você tem, que são as características que vão ser o diferencial no seu perfil. E depois treinar a sua apresentação pessoal e treinar como você responderia a perguntas, tá? Então essa, acho que seria essa uma sequência de início, né? Ó, a Juliana trouxe aqui pra mim, ó. Na minha última entrevista, pediram para fazer um one page para apresentar durante a entrevista. Eu não fazia ideia do que era. Fiz um resumo sobre mim. Pode dar uma dica depois sobre isso? Posso? Já posso dar uma dica agora. Hoje em dia, os processos seletivos eles têm se tornado até um pouco sofisticados, bastante sofisticados, né? Às vezes você precisa entregar um vídeo, às vezes você precisa entregar uma one page, como a Juliana acabou de falar. E o que que é uma one page? One page é como se fosse uma descrição ou sobre você mesmo, ou sobre uma capacidade ou habilidade que você tenha ou sobre uma tarefa em si, ou sobre um produto. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma one page sobre, sei lá, sobre algum. Vamos supor, deixa eu falar de novo. Vamos supor que você está participando de um processo seletivo numa vaga de marketing. E aí a empresa pede para que você faça uma one page demonstrando o que que você sabe sobre o produto deles. O que que é essa one page? Você vai fazer, então, como se fosse uma página descrevendo quais são as características do produto, quais são os pontos positivos, bastante vendedor para que a empresa consiga entender como que você se comunica e como que você descreve o seu conhecimento daquele determinado produto, tá? Existem uma ferramenta que eu gosto muito é o Canva, tá? O Canva, ele é gratuito. Aliás, ele é gratuito, mas ele tem a versão paga também, mas muita coisa gratuita, tem muita coisa boa gratuita lá. E existe um formato que chama infográfico. O infográfico, ele já tem alguns formatos prontos em que você só vai inserindo as informações e ele é bastante colorido, e ele tem bastante imagens que você pode inserir, você pode trabalhar a sua criatividade bastante lá. Então, o Canva, para mim, é uma das ferramentas fantásticas para você fazer uma one page, etc. E depois você conta, Juliana, você passou nessa entrevista? Depois manda aí no chat que eu quero saber como que foi a entrevista, tá? Aqui o Adailton colocou assim, ó, isso eu faço mais na entrevista, não consigo agir. Isso eu faço, mas na entrevista eu não consigo agir como eu me conecto com os meus amigos e colegas. Será que é insegurança? Eu acho que, é, olha, você falou uma coisa muito legal agora. Quando eu estou numa situação de entrevista de emprego, eu estou numa situação em que eu estou sendo avaliado como profissional. Então, a minha relação com o recrutador, ela vai ser uma relação profissional. Mas isso quer dizer que ela tem que ser uma relação muito quadrada? Então eu vou. A Érica aqui, então eu tô com a Érica aqui numa entrevista de emprego. A Érica é a minha recrutadora, tá? Aí eu converso com a Érica assim. Olá, Érica Azeline, boa tarde. Meu nome é Jefferson Oliveira Andeluz. Eu sou formado em psicologia e também formado em administração de recursos humanos. E estou aqui para concorrer à vaga XYZ da sua empresa. O que que a Erika pode me avaliar? A Erika vai olhar e falar assim, ah, tá, entendeu? O Jefferson, ele é um profissional, ele falou com uma certa formalidade, mas não me encantou. Ela não saiu encantada. Você saiu encantada comigo, Erika? Você ficou Olha, Jeff, encantada? eu te conheço e eu sei que você brilha muito mais do que o que você Não, mostrou aqui, né? Justamente exato, com o né? seu carisma, né?
Então É. não chega a ser um nível de informalidade que você traz para o momento da entrevista de emprego, mas é trazer elementos da sua personalidade, até porque assim o recrutador consegue te avaliar por aquilo que você realmente é e aquilo que você pode trazer para a empresa, né? Então, por exemplo, o recrutador pode ver que você é uma pessoa super carismática e pensar, poxa, no meu time é isso que a gente precisa. Ou então ele te vê como uma pessoa que é um pouco mais séria, uma pessoa, né, que tem aquele comportamento um pouco mais quadrado, e fala, não, mas é isso que a gente precisa aqui, né? E não uma pessoa que é muito carismática. Então é justo com você e com a pessoa que está recrutando, né? Exato, exato. Nossa, maravilhosa, Érica. É, exato. Quando você vai muito quadrado, né, e você vai muito tenso, você pode deixar de mostrar quem você realmente é. E às vezes é a sua personalidade que vai ser o diferencial para você conquistar aquela vaga. E você perdeu porque você ficou muito quadrado, você ouviu. Ó, uma coisa que acontece, tá, gente? Uma coisa que acontece, ai meu Deus, virou bate-papo, mas depois eu continuo aqui os tópicos. Mas tá muito legal o bate-papo. É uma coisa que é muito comum, por exemplo, é a gente ouvir conselho de um monte de gente. Ai, olha só, eu já participei de uma seleção daquela empresa lá. Nossa, aquela empresa é péssima, que não sei o quê. Eu acho que você é muito alegre pro meu gosto. Você é muito expansivo. Acho que você tem que se fechar mais. De novo, né? No momento de entrevista de emprego, a gente está numa situação profissional e a gente está sendo analisado como profissional. Porém, deixa transparecer ou mostre quem você é, mostra sua personalidade. Então, quando você fala assim, poxa, eu com os meus amigos, eu tenho mais liberdade do que numa situação de entrevista de emprego. Claro, né? Com seus amigos você tem uma intimidade maior, você já tem mais tempo de convivência. Porém, naquele momento em que você está numa entrevista, é aquele momento que você tem de brilhar. E aquele momento ele pode te levar para um segundo passo, né? De fazer com que você progrida naquele processo seletivo, ou ele pode ser aquele que você perdeu a chance de brilhar. E às vezes você fica com tanto receio de ser quem você é, que você deixa de transparecer a sua personalidade, e é exatamente a sua personalidade que faria a diferença, como a Erika acabou de falar, entendeu, Erika? Foi muito boa, parabéns. Ó, a Juliana colocou aqui, gente, ó. Calma aí, deixa eu ver aqui antes. Ah, tá. A Juliana colocou aqui, ó, ainda aguardando, esperando uma resposta positiva. Juliana, você vai passar nessa entrevista. Eu tenho certeza disso, entendeu? Você já passou. Eu já vejo aqui você já passou nessa entrevista e vai dar tudo certo. E se você não passar nessa entrevista, vai ter a próxima e você vai passar na próxima e vai dar tudo certo de todo jeito também, tá? Fica sossegada. Eu me sinto insegura muitas vezes. A insegurança ela é muito comum, Yasmin, quando você está num processo de procura de emprego, porque você está numa situação complicada, né? Você está numa situação, por exemplo, em que você não tem muitas vezes você não tem uma renda, você tá em busca de colocação ou recolocação para poder pagar suas contas, para você poder atingir seus objetivos. Então, muitas vezes, então isso realmente deixa a gente às vezes com a autoestima um pouco abalada, deixa a gente com essa sensação de insegurança. A dica é a seguinte: no momento da entrevista, tenta controlar essa sensação de insegurança. Eu sei que é difícil, mas tenta controlar, porque aquele momento da entrevista é o momento em que você precisa brilhar. É o momento que você precisa mostrar quais são as suas capacidades e quais são os pontos que faz com que você seja a pessoa ideal para aquela vaga. A gente tem que pensar de forma bastante prática nesse ponto. É claro que depois de uma entrevista você fala assim, meu Deus do céu, né? Será que deu certo? Será que não deu certo? E agora? Será que eu vou receber aquela ligação? Será que eu não vou receber a ligação? A gente fica olhando o celular o tempo todo, o celular fica aqui, né? Entendeu? Tipo, a gente fica com o celular olhando qualquer ligação e já atende rápido para saber se é ou não é a empresa. Mas deixa isso para depois, ou deixa isso para depois. Durante a entrevista é o momento em que você tem que realmente dar um show, mostrar quem você é, mostrar suas habilidades e mostrar que você fez uma pesquisa sobre a empresa, você sabe do que você está falando e você é a pessoa correta para aquela vaga, tá? Então, essa seria a minha dica. Aí, aqui, né, gente? Aqui, a Esther colocou assim: como lidar em relação à linguagem corporal? Esse é um ponto interessante porque a gente fala muito sobre autoconhecimento, Esther. Por exemplo, tá?
A linguagem, quando a gente fala de linguagem corporal, a gente fala de linguagem facial também. Afinal, né, o rosto está no corpo, né? É, sem perceber, por exemplo, a gente acaba dando sinais que a gente está gostando muito ou que a gente não está gostando muito. Cuidado com esses sinais, né? Primeiro ponto, né? Eu não vou dar aquela, eu vou dar umas dicas clichês aqui, mas não é bem a mensagem que eu quero passar. Mas, por exemplo, quando você está conversando com alguém na câmera, vocês perceberam que eu tô olhando toda hora para a câmera? Eu tô conversando com vocês olhando para a câmera. Eu não tô olhando para mim, eu tô olhando para Eric, olhando para o slide. Eu tô olhando para a câmera. Esse é um ponto, uma dica interessante para processos seletivos que são online. Olhe para a câmera, porque quando eu estou olhando para a câmera, a pessoa que está me vendo na câmera, ela tem a sensação que eu estou conversando com ela. Então, esse contato visual, ele é muito importante. Vamos supor que durante a entrevista, você recebeu uma notícia que você não gostou tanto. Qual que é a tendência natural da gente? É a gente transparecer aquilo que a gente não gostou. Então, a gente faz aquela cara assim, ó. Ou assim, ó. Né? Isso é natural, sem você perceber. Minha dica para vocês: sorriso de Mona Lisa o tempo todo. O que que é o sorriso de Mona Lisa o tempo todo? Assim, ó. Nossa, sei lá, você vai trabalhar, você vai passar 6 meses trabalhando, longe de casa, entendeu? E aí você não demonstrou que você, tipo, aquilo impactou você. E você já tem, por exemplo, o controle desse rosto. Sabe? Tipo, faz umas coisas. Mantenha o sorriso de Mona Lisa sempre, porque esse sorriso de Mona Lisa te blinda de você demonstrar, por exemplo, uma insatisfação, de você demonstrar, por exemplo, que você não gostou de tal informação. Depois do processo seletivo, daí você vai analisar: poxa, eu não sei se eu quero ficar 6 meses longe de casa, então talvez essa vaga não seja boa para mim. Então, depois vocês podem fazer a cara que vocês quiserem, mas durante a entrevista não demonstra, não deixa tão claro as insatisfações, porque isso pode trazer uma má impressão de vocês, tá? E aí, assim, né? Claro, né? O peito sempre aberto, né? Uma coisa que eu percebo muito, né? Que as pessoas fazem é isso aqui, olha. Quando você cruza os braços, você está se protegendo da pessoa, se protegendo da informação que você está recebendo. Cuidado. Então, sempre mantenha as mãos aqui alinhadas ao seu corpo ou na cadeira. Não cruza os braços, que isso dá uma impressão realmente de proteção, tá? Então, acho que seria essas dicas. Mas como lidar Cuidado com a também para relação? não curvar muito, né? Ficar com aquela postura de É, camarão, né? Que aí parece que assim, você né? tá se desmontando ali, né? Então manter Ou, uma Érica, postura, né? Que traz ou seriedade para assim, você. ou assim, ó. Muito folgadão, né? Então Exato, já jogado, né? remete um desleixo, né? Então você não quer passar Você essa não. primeira impressão, né? Você não tá muito interessado, né? Tipo, ai, nossa, que tédio, né? Como você é chata, né? Então, isso é verdade, totalmente. Então, prestar atenção no seu corpo o tempo todo, tá? Muito bom. Ó, professora Juliette, gente, professora Juliette maravilhosa, maravilhosa. Participei de uma entrevista e foi solicitado que eu me apresentasse no formato de storytelling, destacando os cases e estado emocional. Achei muito criativo. Como você disse, precisei me preparar. Foi a primeira vez e deu certo. E olha que, de novo, né, gente? Os processos seletivos, eles estão se tornando cada vez mais sofisticados. E aí a pergunta que vocês podem estar se fazendo é: o que é um storytelling? Storytelling é quando eu conto, por exemplo, quando eu vou falar de algum assunto ou eu vou falar sobre mim mesmo por meio de uma história. Então, vamos supor, eu vou contar um pouco sobre a minha experiência com a educação, tá? É, a primeira vez que eu tive contato com a educação foi num dia que a minha mãe foi na feira. Ela comprou uma lozinha desse tamanho pra mim, assim, ó. Assim, pequenininha, assim, uma lozinha preta e me trouxe uma caixa de giz, colorida. Pra que que ela fez aquilo? Eu peguei aquela lousa, coloquei na área da minha casa, tinha uma área que era super grande, e colocava as cadeiras com vários espíritos nas cadeiras, né? Colocava caderno nas cadeiras e eu dava aula para os espíritos o tempo todo. Então, esse foi a minha primeira vez que eu fui impactado pela paixão com a educação. É,
ou seja, estou contando por que que por que que eu escolhi a educação como profissão ou como carreira, contando um pouco da minha história da minha infância. Então, isso é contar por meio de um storytelling, tá? Então, bastante. Que bom. E deu certo, né, Juliette? Que bom que deu certo. Fico feliz. Ó, aqui o Alex. Sou pedreiro e estudante de engenharia. Tenho dificuldade na entrevista para estágio, pois acaba prevalecendo a minha experiência de pedreiro e não meu aprendizado em engenharia. Olha só, é muito boa a sua fala, Alex. E o que que acontece? Como que a sua experiência de pedreiro, o que a sua experiência de pedreiro é, traz de diferencial perto dos seus colegas que estudam com você em engenharia? Eu acho que a primeira pergunta que você precisa fazer para si mesmo. O que que quais são os aprendizados que você tem? Quais são as experiências que você tem, que vão ser o diferencial frente aos seus colegas que estudam junto com você? Primeira pergunta. Eu já consigo listar umas 10 sem te conhecer, tá? A primeira, eu acho que a mais importante é lidar, por exemplo, lidar com o cliente, lidar com a ansiedade do cliente, lidar, por exemplo, com o sonho do cliente. Quando um cliente contrata você como pedreiro, ele não contrata você, ele contrata você para que você possa materializar o sonho da pessoa. É o sonho da casa dela, não é? Então você é a pessoa que vai materializar o sonho dela. Para mim, essa é uma característica que já te diferencia e já te torna especial em frente a 80% dos seus colegas que fazem engenharia com você. Então, fazer essa autoanálise e se olhar também olhar os potenciais que você tem, que você adquiriu com a sua história de vida, fazem com que você consiga se diferenciar. E aí, uma vez que você se empodera, porque daí uma coisa é você identificar, a outra é você se empoderar. Na hora que você se empodera disso, você vai conseguir ter confiança e você vai falar com bastante firmeza sobre isso que você entende como seu diferencial, e aí isso vai começar a te ajudar nos processos seletivos como estagiário de engenharia, tá? O que que você acha sobre isso? Me conta aqui no chat, tá? O que que você acha sobre esse ponto que eu falei, tá? A Jaqueline, a última vez que fiz uma entrevista, perguntaram como eu era em questão de atestado e fiquei entre falo a verdade que estava afastada por depressão ou minto, falei a verdade, daí não passei. Fico pensando até que ponto você pode ser sincera. É, olha, essa é uma situação, por exemplo, que ela realmente é uma faca de dois gumes, né? Se você falar a verdade, você está sendo sincera e você não está omitindo nada, porém, isso pode assustar a empresa, né? Se você não fala a verdade, você pode ser contratada, mas se você precisar, por exemplo, ser afastada, eles podem alegar que você não foi sincera e alegar que você omitiu essa informação e etc. Numa situação dessa, eu acho que você fez certo, porque se a empresa não admitiu você, por você ter falado que você tem, que você está se tratando de depressão, será que é a melhor empresa para você trabalhar? Será que você vai ser tratada da forma que você deveria ser tratada e você vai ser acolhida e você vai ter o suporte que você precisa ter, né? Então, falando uma coisa bem, né, bem coloquial, você teve um livramento. Na verdade, você não foi, não é que você foi, você não passou, você se livrou, tá? Então, eu acho que melhor pensar dessa forma, né? E que venha a próxima oportunidade e que você passe numa próxima oportunidade que vai ser muito melhor para você, tá? A Jaqueline disse, né? Bem assim mesmo, foi o que eu pensei. Gratidão pela ajuda. Ai, que bom, obrigado. Ó, consegui ver de outra maneira agora. Usar como ponto forte a minha experiência, afinal, conhecer o processo me deixa. Exatamente, Alex. Porque olha só, a gente pensa que a posição como pedreiro vai te colocar numa situação subjugada aos outros. Pelo contrário, a experiência que você tem, entendeu? De tratamento com o cliente, de saber quais são as ansiedades com relação a prazo, como você administra prazo, como você administra materiais, logística.
Olha quanta coisa que você pode trazer como experiência. E não Vai só isso, ser né? Não sei compra... qual que é a engenharia que ele está fazendo também, né? Mas não são coisas tão distintas assim. Então, com Não, não certeza, ele são. consegue ver muito na prática do dia a dia o que que é essa experiência ali, e isso é um baita diferencial, né? Exato, Quantos colegas exato, dele vão ficar só ali na teoria, né? Enquanto ele ali exato. já tem uma experiência vivida muito importante. Então, tenho certeza que você vai conseguir uma ótima oportunidade daqui a pouco mesmo, viu, Alex? É só você Não, conseguir comunicar isso melhor nos processos de estágio. não, com certeza. Então, assim, então, Alex, se você trazer essas experiências como ponto forte, e se empoderar delas, eu tenho certeza que você vai sair melhor nas suas entrevistas, entendeu? Eu tenho certeza disso. Muito bom, obrigado, viu? Obrigado pela sua contribuição. Bom, então aqui, olha só. Então, só falando rapidinho aqui, né? Então, os pontos aqui é vestir-se de forma inapropriada, usar o celular durante a entrevista, ou demonstrar falta de respeito. O que que é o vestir-se de forma inapropriada? Você ir de qualquer jeito, né? Você ir com uma camiseta, sei lá, ir com uma camiseta, né? Com algum símbolo aqui, ou com a camiseta do time de futebol que você gosta. Ir de bermuda, chinelo, né? E mesmo para entrevistas online, né? Entrevistas online, eu também preciso tomar cuidado com a minha vestimenta. O que que eu estou vestindo? Sim, ela é online, mas é uma entrevista de emprego, então vale a pena você colocar uma roupa um pouco mais formal, uma roupa um pouco mais sóbria, né? Outra coisa, o celular ele tem que ficar no modo avião durante a entrevista, para que você não tenha nenhum tipo de perda de foco, de estímulo que pode te atrapalhar durante a entrevista, tá? Então eu acho que esse é um ponto interessante para vocês, tá? Aqui, deixar de explanar experiências ou conhecimentos diversos. Aqui, Alex, que você falou, olha, se você deixa de falar da sua experiência, você vai deixar também com que o recrutador deixe de conhecer outros conhecimentos que você tem, tá? Então, acho que vale a pena trazer toda a nossa experiência para num momento de entrevistas, tá? Presença dos pais, essa é engraçada, viu, Érica? Porque foi percebido que ultimamente, geralmente para adolescentes ou jovens adultos que estão em busca da primeira colocação no emprego, que eles estão levando os pais durante a entrevista. Isso faz parte de uma pesquisa, então não é de bom tom, né? Porque você demonstra que você ainda não tem Grau de autonomia, né? controle, autonomia exato sobre a sua vida. Então tá? Então isso daí não é legal. Aqui, a Juliette, passo por isso sempre com os jovens, tá vendo, Juliette? Então, isso apareceu como um dos pontos mais preocupantes e que mais faz com que mais pessoas não consigam passar em processos seletivos, né? Eu achei interessante isso. Aí aqui, né, insegurança e baixa autoestima. Então, de novo, né, gente? No momento em que vocês estão no processo seletivo, é o momento em que vocês realmente vão demonstrar os pontos fortes que vocês têm. É o momento em que vocês precisam estar muito seguros sobre o que vocês fazem, sobre a empresa que vocês estão concorrendo à vaga. Para que vocês não demonstrem essa insegurança ou demonstrem baixa autoestima. Atitude positiva, na verdade, é o grande ponto aqui. Você ter atitude positiva, falar sempre com um sorriso no rosto, é, vibrar, né, com as notícias que é o que o recrutador vai trazer para você sobre a vaga ou sobre a empresa, trocar ideias e mostrar aquilo que você conhece, o que você sabe, de forma positiva. Isso vai ajudar muito vocês no processo seletivo e a conquistar aquele recrutador, tá? Jeff, sobre esse ponto, né? Porque a gente vê que hoje muitas pessoas lidam com ansiedade no dia a dia, está muito relacionado a baixa autoestima, questões de segurança, e isso se reflete numa situação de tensão como essa de entrevista. É um momento onde a gente precisa se apresentar, a gente precisa se Uhum, narrar. Então, acho que também uma dica, né?
não pensar que a pessoa precisa ir para o extremo oposto de uma prepotência, né? Aquele momento de super se exaltar além do que você realmente é. Então, acho que uma dica também é para o pessoal fazer esse exercício de autoconhecimento e se avaliar de uma forma justa, né? Então, nem aquela coisa de exagerar demais e nem aquela coisa de se colocar demais para baixo, né? Pensar que você está ali participando daquele processo e você foi chamado porque você tem sim qualidades. Então, se só Sim. pelo currículo isso transpareceu, imagina no momento que você tem a oportunidade de demonstrar a sua personalidade, né? Uhum, exatamente. Muito bom, Érica. Mas se empoderem daquilo dos pontos fortes que vocês têm, se empoderem daquilo que vocês conhecem, demonstrem isso, tá? Isso é bastante importante. Aqui, olha, falta de foco e clareza nas escolhas. Então, às vezes a gente está desempregado, né? Ou a gente está procurando uma colocação, recolocação no mercado, e aí vem aquela frase na nossa cabeça: eu vou aceitar o que vier pela frente. A primeira oportunidade que vier, eu vou abraçar. E aí, às vezes, vem uma oportunidade para você que você não é uma ação, que não é uma atividade que você de repente goste muito, ou que não é exatamente o foco daquilo que você está estudando. É claro que a gente precisa pensar na nossa sobrevivência, né? E a gente precisa pensar na situação que a gente está hoje, né? Como que estão as minhas contas? Eu consigo pagar minha moradia, consigo comprar comida e etc. Porém, deixar vocês terem muito claro, por exemplo, qual é o foco de trabalho que vocês querem ter? A próxima vaga que eu quero obter, qual é o foco dessa vaga? Então, eu sempre trabalhei com recursos humanos, sempre trabalhei, por exemplo, em treinamento e desenvolvimento. E eu sempre busquei vagas nessa área, porque eu sabia que se eu buscasse em outras, provavelmente eu ia me frustrar e provavelmente eu não ia executar as tarefas de forma tão bem como quanto eu faria as tarefas numa área de treinamento e desenvolvimento, tá? Então, o foco, ele é muito importante para que vocês tentem, tentem ter acesso a vagas ou acesso a oportunidades que sejam realmente adequadas ao seu conhecimento e aquilo que vocês procuram. E esse é um ponto bastante relevante porque é um ponto que foi listado pelos recrutadores, que muitas vezes a gente é perceptível que a pessoa ela está participando do processo seletivo, mas não é o que ela gostaria de fazer, ou ela não está, ou o conhecimento dela não é adequado àquela vaga, tá? E por último, é não saber se portar na entrevista. Então, por exemplo, até cabe um pouco aqui na questão, nesse item 3 aqui, né? Que é usar o celular durante a entrevista, demonstrar falta de respeito. O que que é o não saber portar na entrevista? É às vezes você ter comentários que são sarcásticos, é você fazer brincadeirinhas que sejam inadequadas durante a entrevista. O que que eu acabei de falar? Tá? Eu acabei de falar que quanto mais vocês tiverem conexão com o recrutador, melhor para vocês. Ser carismático, ter atitude positiva, vibrar ou rir das piadinhas que de repente o recrutador faz para você, mas não faça você as piadas, né? Cuidado quando você vai falar sobre as suas experiências anteriores e você de repente conta a sua experiência, uma experiência que não foi tão boa assim, de forma sarcástica ou de forma meio ácida. Isso isso pode atrapalhar, a construção da sua imagem durante nessa entrevista de emprego. Então, saber se portar na entrevista é realmente manter uma postura profissional, ter uma conversa profissional com o recrutador. Sim, se de repente surgir algum ponto engraçado, você pode dar risada junto com o recrutador, mas entenda que vocês estão numa situação profissional, tá? Eu acho que essa dica aqui também, ela é bastante importante. Outro ponto também é a pontualidade, né, para participar de todo o processo. Então, independente de ser uma entrevista presencial ou remota, garantir que você está direitinho ali no horário, chegar com uma antecedência, cuidar Sim, também com o tipo de linguagem que você usa. Então, obviamente, você não vai falar um palavrão, né? Você também não sim, vai falar muita besteira ali. Então, cuidar com as palavras que você seleciona, mas também não a ponto de ficar pensando milimetricamente e isso atrapalhar a sua performance ali, né? exato, exato, é verdade. Não dá pra você ser um robozinho, né? Porque senão também fica estranho.
Ó, a Juliette, aqui, a Esther colocou aqui, o que podemos colocar no currículo, o que podemos colocar de diferencial no nosso currículo, o que nos diferencie dos outros. Eu acho que vale, Esther, a mesma colocação que nós falamos com o Alex, né? Primeiro de tudo, a primeira reflexão é: quais são as características ou quais são as atividades que você faz que você sabe que você é boa, que você é boa realmente? Você sabe que você tem confiança naquilo que você faz. E aí, quando você coloca quando você vai montar um currículo, você vai colocar quais são as experiências que você tem nas empresas que você trabalhou, mas você pode colocar um pouco mais de ênfase nas tarefas ou nas conquistas que você teve. Eu acho que falar das conquistas, falar das premiações, falar sobre falar sobre projetos que você fez, por exemplo, que deram certo, que tiveram resultados positivos, é uma boa opção, tanto para o currículo quanto para a entrevista também. Ah, agora você me falou isso, me veio um outro ponto também. Uma técnica de entrevistas que chama STARS. Putz, eu não vou lembrar agora qual é a sigla, o que quer dizer a sigla. Ô, Érica, se você puder pesquisar para mim, é STARS, tá? Que fala que dentro dessa metodologia, pede para que você vá preparado a contar, por exemplo, sobre projetos ou atividades ou ações que você fez, que você teve resultado positivo, mas que você também vá preparado para contar projetos que você fez e que não deram certo. E o que você fez para poder amenizar um resultado negativo ou resolver um possível conflito que foi gerado por causa da ação ou do projeto que você fez e que não deu certo. Eu gosto muito dessa visão, né? Eu gosto muito da visão de você trazer na mente, né, um projeto ou atividade que você fez e trouxe um resultado positivo para você exemplificar, e também pensar em projetos ou atividades que você fez que não gerou um resultado positivo, mas que você teve uma ação para resolver o resultado que não foi positivo. Então, eu gosto muito desse método. Depois deem uma olhadinha nesse método, que dão dicas interessantes para vocês se prepararem para entrevistas de emprego, tá? A sigla Obrigado, é Esther. justamente situação, tarefa, ação e resultado, que é justamente Exato. essa sequência que você narrou aqui pra gente, Jeff. Exato, exato. Pois é, sem lembrar da sigla, eu contei o que era, porque o método tá muito fresco na minha cabeça, só a sigla que eu não lembrei. Obrigado. Aqui, a Yasmin, eu sou o Mirim, a minha primeira. Ah, você é do Instituto Mirim, Yasmin, que legal. A minha primeira entrevista foi na Santa Casa e eu fiquei com muito medo, eu tremia, mas eu consegui passar, graças a Deus. Gente, reajam, vamos reagir para Yasmin. Reajam para Yasmin aí. Parabéns, que legal. Aê, tô vendo as reações, todo mundo reagindo aí. Aê, muito bom, gente, reage. Muito bom, Yasmin, que bom. Tá vendo que você foi lá, você mesmo com medo você foi e você conseguiu passar. Muito bom, parabéns, que você seja muito feliz na Santa Casa, muito bom. Como posso evitar o nervosismo durante a entrevista? Maria Clara, respiração. Respiração. é, Prestar atenção na sua comunicação, falar de forma pausada. Se você não entendeu uma pergunta que o recrutador fez, pede para que ele esclareça a pergunta. Pô, você pode repetir a pergunta? Você pode me dar um pouco mais de exemplos? Isso não tem problema. Você perguntar, pedir para que a pessoa esclareça melhor a pergunta ou dizer que você não entendeu, porque isso vai te ajudar a construir melhor a sua resposta, tá? Mas a minha primeira dica para você é respiração. Respiração e escutar o que você está falando, tá? Principalmente, tá? Aí está. Aí o Júlio também colocou. Muito bom. Obrigado, Júlio. Obrigado, Érica. Muito bom, gente. Bom, olha, nesses dois últimos minutos da nossa conversa, eu preparei 422 slides para mostrar hoje, mas eu acho que foi muito mais legal a conversa do que mostrar slides. Eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que está dentro da Fundação Adjoane, dentro da plataforma da Fundação Adjoane, que vocês acessam aqui na página do estudante de vocês, que está aqui, olha, em carreira, tá?
E aqui é essa ferramenta aqui, gente, treinador de apresentação pessoal e o preparador de entrevistas. Essas duas ferramentas são fantásticas. Por quê? No treinador de apresentação pessoal, você vai conseguir, por exemplo, você vai conseguir fazer uma simulação de apresentação pessoal, tá? E você vai ser avaliado de acordo com o roteiro que você mesmo vai construir dentro da plataforma. Então, por exemplo, aqui eu já fiz duas simulações, né? Vou clicar aqui para vocês verem essa de analista de treinamento e desenvolvimento. Olha como vem a análise. Então, a análise ela vem bem detalhada, inclusive pelas partes do roteiro que você vai construir na plataforma. Então, aqui, olha, estilo de fala, introdução, objetivo, experiência profissional, competências, conquistas, conclusão, tudo com nota e tudo com uma análise daquilo que você falou. Você vai gravar um vídeo, a câmera vai abrir, você vai se apresentar e aí a ferramenta vai dar para você uma resposta e vai te ajudar a se avaliar como você se apresentou, tá? Então, super recomendo que assim que vocês desligarem agora o nosso bate-papo, que vocês entrem aqui na página, venham aqui em carreira e acessem o treinador de apresentação pessoal, tá? Uma outra ferramenta que é fantástica é o preparador de entrevistas. Aqui, olha só, nessa ferramenta você consegue inserir um cargo-alvo que você quer fazer uma simulação de uma entrevista de emprego e você vai ter perguntas como se fosse um processo seletivo, em que você vai gravar com a sua voz, né, a sua resposta. O preparador de entrevistas ele vai transcrever a sua resposta e vai te dar uma análise. E aí são perguntas desde aquecimento, como perguntas fáceis, perguntas intermediárias e perguntas avançadas. E sempre vai te dar, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Ó, ver comentários. Vai mostrar para vocês. Nossa, aqui tá ruim. Deixa eu colocar a outra. Essa aqui não foi eu que fiz, não, gente. Foi uma outra pessoa que fez. Então, ó, aqui na de aquecimento. Então, sempre vai mostrar para você, por exemplo, uma análise da sua resposta. Vai trazer primeiro uma pontuação geral para você. E aí vai pontuar como que foi o conteúdo das suas respostas, se você demonstrou confiança, se você trouxe clareza nas suas respostas e se você foi profissional nas suas respostas. Aqui, olha que interessante. Tanto os pontos que você precisa melhorar, como os que funcionou bem. Então, minha sugestão para vocês, utilizem, tá? Utilizem essas ferramentas. Quando vocês tiverem uma situação de entrevista de emprego, façam um treinamento de aprendizagem pessoal, façam o preparador de entrevistas e também, olha, o colega de carreira. Se você quiser bater um papo com jovens que já estão trabalhando, olha só. É só vocês olharem aqui qual é o colega de carreira que está na área que é mais parecida daquela que você está procurando. Você pode mandar uma mensagem para ele ou agendar uma sessão. E você pode bater um papo também com essas pessoas, tá bom? Eu acho que é isso, Érica. Acho que nós conseguimos terminar. Então, a nossa Perfeito, Jeff. apresentação Tem alguns é comentários isso. finais, tá? Só para a Ah, gente ótimo. amarrar aqui. Pode Então, falar. pessoal, né? A gente começou todo esse papo nosso aqui dizendo: nossa, tem uma entrevista de emprego, e agora? Aquele frio na barriga, tô me tremendo antes, durante, depois, o que que eu faço? E aí, o segredo que você compartilhou aqui com a gente é de se preparar. Então, várias formas disso acontecer, né? Então, pensar desde como que eu vou me vestir para esse momento, como que eu vou me preparar para chegar tranquilo e principalmente como que eu vou olhar para dentro para conseguir transmitir aquilo que eu sou, né? Como que eu faço para ter um alinhamento com aquela vaga, enfim. Então, não adianta chegar ali na hora e ver o que acontece. Tem que já ter esse processo mental antes, né? Porque isso também vai te tranquilizar. E aí, para se preparar, você também usa essas ferramentas maravilhosas da Fundação Advane que o Jeff mostrou aqui pra gente. Lembrando que elas são ferramentas gratuitas, então é só, enfim, acessar a nossa plataforma, fazer o login e começar a usar, tá? O outro ponto que eu tenho também. A gente fica com aquela sensação pós-entrevista também, antes de receber um retorno, né? Ai, o que que será que eu falei, né? Será que eu fui bem? O que que acharam de mim? Então, quando você tem acesso a um recurso como esse, né? Enfim, a gente sabe, né, que muitos processos seletivos podem só dizer que você não passou e não te dar um motivo específico. Aí você fica coçando a cabeça, você fica mais inseguro, você pode ficar ansioso, sem saber exatamente o que que aconteceu. Então, quando você tem um recurso desses em mãos, você consegue ter ali uma devolutiva muito estruturada e trabalhar em cima daquilo que você está recebendo de feedback. Então, deixar essa dica para vocês também, né? Então, usar esses preparadores nesse processo de antes, chega lá,
preparar, né, durante a entrevista, é como se você já tivesse passado por aquilo, né? E se eventualmente, né, não passar naquela vaga específica, né, você já vai ter tido essa experiência também de um feedback para você conseguir se preparar melhor para a próxima, que certamente vai aparecer e que você vai mandar muito melhor, né? Então, eu queria agradecer, Jeff, porque você trouxe muitas ideias brilhantes aqui para gente, foi super acolhedor com todo mundo. Agradecer a participação aqui do pessoal também, né? Que hoje o pessoal mandou um monte de mensagem, abriu o coração sobre as suas aflições. E lembrar também que a gente está com dois posts novos no fórum da plataforma também que Boa. falam justamente sobre esse momento de entrevista, como que a gente se prepara, enfim. Então lá vocês podem continuar essa conversa com a gente vai respondendo também, tá bom? Muito bom, gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelas conversas. Obrigado, Érica, pelo convite. E, gente, desejo muita sorte para vocês, que vocês arrasem nas entrevistas de emprego, que vocês sejam muito felizes e que tenham um futuro brilhante, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Um beijo, Até a Érica. próxima, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.